Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. O desafio desse dia é alertar para os cuidados para se evitar a doença. Mas o desafio da Defensoria Pública de São Paulo é combater o preconceito em relação às pessoas que têm a doença. Por isso, a Defensoria Pública acaba de lançar a cartilha pelo fim da discriminação das pessoas que vivem com HIV/AIDS. A cartilha foi feita em parceria com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS e o Grupo de Incentivo à Vida. Para falar sobre o assunto, estou recebendo aqui no estúdio o Eric Arnesen. Ele é defensor público. Eric, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, um prazer. Se vocês estão lançando a cartilha, é porque a Defensoria Pública percebeu que ainda existe falta de informação sobre esse assunto. Exato. Na verdade, eu sou defensor público e atualmente coordeno o Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria, e é lá que a gente recebe todo tipo de demanda de discriminação de todos os tipos, inclusive a discriminação contra as pessoas que vivem com HIV/AIDS. E ainda é um tema que a discriminação ainda é muito latente, é um problema muito sério. E às vezes a gente percebe, inclusive, que há falta de informação mesmo para aqueles que são discriminados, para aqueles que sofrem esse tipo de violência. Não conhecem, inclusive, os direitos que têm. Exato, não conhecem as leis que existem para protegê-los, né, justamente. Essa é a razão da cartilha. Porque o preconceito é crime, né? Exato. O preconceito foi previsto em 2014 numa lei federal como crime, que é a Lei 12.984 de 2014. Que criminalizou algumas condutas de discriminação, né, contra as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, inviabilizar acesso a matrículas cursos em estabelecimentos de ensino, exigir exame de testagem para acesso a cargos e empregos, sejam no âmbito público, seja no âmbito privado. Enfim, todo tipo, a lei traz diversas condutas que são criminalizadas. Outro que é bastante importante, que se tenha a clareza de que é crime, é divulgar a situação sorológica da pessoa contra a vontade dela. Isso também foi definido como crime por essa lei de 2014. Até porque é importante a gente dizer o seguinte, agora há pouco eu comecei esse bate-papo falando que dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à Doença. Aí é uma questão de saúde, né? A preocupação de vocês agora é combater realmente o preconceito, porque no que diz respeito à saúde, aquela pessoa que está acompanhando, que está fazendo o tratamento, ela consegue ter uma vida totalmente normal, né? Exato. Eu acho que a gente teve, né, nas últimas décadas, desde o início da epidemia, um avanço muito grande. Óbvio que ainda não existe a cura, enfim, há muito ainda a ser feito, mas houve um avanço grande do ponto de vista técnico, médico, para lidar com a doença, tanto na prevenção, mas também no tratamento. Então, as pessoas que vivem com o vírus HIV hoje têm uma vida praticamente normal e isso é controlado. Aqueles que se submetem ao tratamento regular se tornam indetectáveis, têm uma vida, não transmitem, têm uma vida bastante como todos nós. O que ainda essas pessoas sofrem muito é o estigma, né? Acho que é o passo que nós precisamos dar como sociedade, entender que enfim, não há razão para discriminar. Eu acho que também a informação a respeito das questões médicas relativas ao HIV é importante, mas esse passo de superar o estigma, de superar a discriminação que é feita contra essas pessoas, nós ainda precisamos dar. E essa é a preocupação da Defensoria com essa cartilha. Informar a sociedade como um todo e principalmente aquelas pessoas que vivem com HIV e AIDS, a respeito do que não pode ser feito contra elas, né? A respeito de quais são as condutas que violam os seus direitos e como elas podem buscar uma proteção. Vamos colocar aqui, vamos mostrar a cartilha, por favor? Vamos aqui, Anselmo, por favor, fecha aqui para mim. Essa é a cartilha, tá aqui, ó. Aí você vai abrindo, você tem informações aqui sobre o que é a lei, sobre o que pode, o que não pode. Tem também que espaços devem ser procurados, sim. né? Tem os órgãos que, tanto da Defensoria como de outras instituições, que recebem essas denúncias de preconceito que eventualmente aconteçam com as pessoas. Maravilha. Vamos colocar na tela, gente, por favor, o endereço aí, para ter acesso a essa cartilha. É o www, qual que é? É o da Defensoria, né? É www.defensoria. Vamos lá, tá muito pequenininho, tem que ir no óculos. Vamos lá. Gente, é o www.defensoria.sp.gov.br/DPA.
PESP Isso. /discriminação. Tá aí, você tem acesso a todas essas informações, inclusive a cartilha Inclusive a cartilha, o texto a cartilha está disponível, né, para impressão, enfim, completamente aberto a todos para quem quiser imprimir, divulgar. E os contatos do Núcleo de Defesa da Diversidade, da UNAIDS, do Grupo de Incentivo à Vida, também para receber eventuais denúncias de alguma coisa que seja necessária. Câmera 1 é sua. Fala para quem está em casa que preconceito é crime. Preconceito contra as pessoas que vivem com HIV/AIDS é crime. E a gente, então, está dispondo a Defensoria como um dos canais de recepção para essas denúncias que possam acontecer contra as pessoas que vivem nessa condição. A gente também aqui no Repórter São Paulo está de olho. A gente vai colocar na tela aí o nosso WhatsApp. Se você tem alguma história para contar desse tipo de situação, conta para a gente, divide com a gente. A gente tem que combater esse tipo de preconceito. Eric, obrigada, parabéns pelo trabalho da Defensoria. Conta sempre com a gente aqui na TV Brasil para falar sobre esse assunto que é tão sério. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.